Então, mas você não faz ideia da quantidade de imperícia que tem nas empresas na tomada de decisão. E elas não fazem nem ideia dessa questão aí de neurociência, que pode ajudar e tal. Nem eu, até anos atrás, ali 2010, 2011, também não fazia ideia. Então, tem muito que dá para melhorar. Você sabia que muitas vezes o teu cérebro pode estar te atrapalhando no processo de decisões, sem você mesmo notar, através dos vieses cognitivos? Excuse me, what? Quer saber o que são esses atalhos mentais e 5 passos para você evitá-los e também ter mais qualidade nas suas decisões? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios da FFA. E hoje eu te trago conceitos de neurociência aplicada aos negócios para te ajudar a tomar decisões com maior qualidade. Antes disso, eu sempre peço aqui que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque é de graça e nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Vamos lá, antes de mais nada, o que é a bendita da neurociência? A neurociência é um ramo da biologia que estuda o funcionamento do sistema nervoso central, que inclui o nosso cérebro. E aqui eu vou te trazer conceitos amplamente validados sobre neurociência e que impactam diretamente na qualidade das decisões que a gente toma. Mas, Cícero, o que isso tem a ver com business, gestão e liderança? Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque as empresas são compostas de pessoas. E as empresas não tomam decisões por si. São pessoas que tomam decisões dentro das empresas. E o que acontece com grande parte das pessoas é que elas possuem vieses cognitivos, todos nós temos esses vieses cognitivos, não sabem que eles existem e acabam tomando decisões que impactam diretamente nos resultados das empresas, tornando-as menos lucrativas, menos produtivas, com problemas de clima e assim sucessivamente. Isso faz com que nós tenhamos empresas que poderiam performar muito mais e às vezes tem um desempenho até aquém do que deveria ter em função da utilização dessas decisões totalmente enviesadas. Portanto, neurociência tem tudo a ver com os nossos negócios. Se você entende o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro e o funcionamento do cérebro de outras pessoas, fica muito mais fácil fazer gestão e liderança, concorda? Então vamos lá, vamos trazer alguns conceitos aqui para que fique mais claro como que o nosso cérebro funciona, o que são viéses cognitivos e como é que você pode atuar em cima desses vieses. Funcionamento do nosso cérebro. Bom, primeiramente é importante entender que o nosso cérebro é um grande conglomerado de entes, glândulas, vários sistemas e subsistemas. E existe um conceito de Paul MacLean que, apesar de muitas pessoas acreditarem que ele está um pouco obsoleto, ele é muito fácil para que a gente consiga entender e separar algumas funções do nosso cérebro, que é o cérebro trino. O que acontece? O nosso cérebro é dividido em sistema reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência. Dentro do nosso cérebro também nós temos o nosso sistema límbico, responsável pelas emoções, pelos sentimentos, como nós fazemos a leitura do mundo e sentimos o mundo. E nós temos o neocórtex, que é responsável pelas questões intelectivas, planejamento, cognição e toda essa visão de futuro. Então são esses 3 entes aí: sistema reptiliano, sistema límbico e sistema ou neocórtex no caso, tá? Então esses são os 3 grandes sistemas que dentro deles tem várias glândulas e entes, como eu falei anteriormente. E esses sistemas, eles trabalham em consonância, eles trabalham paralelamente para garantir as nossas funções na tomada de decisão. Então agora eu vou te falar como que nós deveríamos tomar decisão, ou como que a gente acredita que toma decisão, e como que efetivamente nós tomamos decisão, passando por passos muito claros que eu acho que vai fazer todo sentido para você. Como tomamos decisões? Bom, aqui principalmente para várias empresas nas quais nós prestamos serviço, principalmente para C-levels, que é aquele nível de diretoria, board, conselho de administração, enfim, todo esse nível mais acima, nós temos uma notícia que nem é tão boa assim. As decisões são compartilhadas entre racionalidade e sentimento e assim sempre será. Mesmo você que acha que toma decisões totalmente isentas, totalmente racionais, elas não são totalmente racionais e eu vou te provar mostrando a sequência que nós tomamos decisão. Então, basicamente, numa pessoa que seria totalmente racional, qual que seria a sequência de tomada de decisão? Você receberia um estímulo externo, a partir desse estímulo externo, a lógica, ou seja, o neocórtex assumiria, traduzindo aquele estímulo de uma forma lógica para entender o que fazer, o teu sistema límbico agiria liberando substâncias na tua corrente sanguínea e a partir disso você agiria, tomaria algum tipo de ação. Ou seja, logo após o estímulo teria uma leitura lógica do teu neocórtex para fazer com que você tomasse a decisão mais adequada. Só que não é bem assim que funciona. Então, como que funciona?
você recebe um estímulo externo, o teu sistema límbico é ativado para ver se você tem que se defender de alguma coisa, resistir a alguma coisa, buscar segurança, buscar evitar dor, buscar prazer. Aí você aciona o teu neocórtex ou não aciona, já vou explicar por quê, e logo após você age. Quer um exemplo simples? Você está numa reunião de negócios. Nessa reunião de negócios, você está recebendo um outro diretor de outra unidade. Você está ali no C-Level. Esse diretor faz uma colocação totalmente inadequada e, ao receber essa colocação no meio da reunião do conselho de administração, aquilo te deixa muito consternado. Você fica chateado com aquela situação e você quer, na hora, reagir ou responder. O que acontece aqui? O teu sistema límbico atuando. Você recebeu o estímulo, aquele estímulo gerou em você, causou em você uma emoção e um sentimento, e a partir dessa emoção e sentimento você quer responder. Isso serve para qualquer coisa. Nos teus relacionamentos de amizade, no teu relacionamento amoroso, quando você tem discussões acaloradas, muitas vezes o teu sistema límbico toma a frente e ele é que toma as decisões por você, não o teu neocórtex. Então, não existe essa questão das pessoas tomarem decisões 100% racionais. Tomar decisões em equilíbrio, em consonância de racionalidade e emoções é um pressuposto humano, né? Nós somos assim e é assim que vai ser. Então, o ponto aqui principal é que a gente consiga entender o que nos leva a tomar essas decisões baseadas em emoções, em atalhos mentais e assim por diante, porque eles vão continuar acontecendo. E aqui uma colocação muito importante: quanto mais você repete comportamentos, repete decisões, mais o teu cérebro vai se adaptando a essa repetição, criando inclusive caminhos neurais para que aquela decisão seja acionada de uma maneira mais rápida. O que nos leva a um próximo ponto, que é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a facilitação dos caminhos neurais ou neuronais do nosso cérebro, que são as ligações entre os axônios dos neurônios. Calma, eu vou explicar tudo isso. As células do nosso cérebro, boa parte delas, o nosso cérebro é formado por boa parte de neurônios, que são células cerebrais. Essas células têm axônios, que são como se fossem perninhas que se ligam umas nas outras. Quando a gente começa a repetir determinado comportamento, aquilo vai se tornando um hábito e o nosso cérebro tenta automatizar este hábito para que seja mais fácil de ser acessado, gastando menos energia. Nosso cérebro sempre procura otimizar para gastar menos energia. Então o que ele faz? Se existir um caminho neural anterior de um determinado hábito, você começa a repetir outro ponto, outra forma de decisão, os neurônios começam a mudar as suas ligações neurais para facilitar o caminho. É como se você fizesse um atalho. Você tem uma estrada indo por aqui, você fizesse um atalho ou redirecionasse essa estrada. E aí o fluxo de energia passa mais facilmente por aquele lugar. Então a neuroplasticidade é essa adaptação, inclusive física, do nosso cérebro, onde os neurônios vão se religando para que a gente consiga acessar as habilidades, as decisões de uma maneira mais rápida. Só que isso é uma via de duas mãos. Pensa comigo quando você aprende a dirigir. É muito bom, porque quando você é criança, você vê teu pai, tua mãe dirigindo, o que é comum? É muito fácil, tem um volante, aperta no pedal ali, puxa aqui o câmbio e tô dirigindo. Quando você vai dirigir, você percebe que você tem 2 pés, 3 pedais para apertar, você tem ali o câmbio, você tem o volante, tem que dar seta, então são várias atividades ao mesmo tempo numa sequência definida. Quando você começa a dirigir, é muito desagradável, é desconfortável, porque até que teu cérebro automatize aquela função, você leva tempo e tem que estar despendendo muita energia, prestando atenção, muita atenção ao dirigir. Não estou dizendo que você não tem que prestar atenção depois que você tem prática. Mas o que é comum acontecer é depois que você tem anos e anos de direção, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Atende o telefone Bluetooth, liga para alguém, fala com a tua esposa, conversa com alguém no carro. Enfim, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você chega em casa e nem percebe. Por quê? Porque o teu cérebro automatizou você dirigir, e além disso, às vezes até automatiza o caminho de volta para casa ou de ida para o trabalho. Então fica muito fácil de você acessar essa habilidade. Mas, como eu falei, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se você faz isso para outras coisas que não são tão benéficas assim, ou hábitos destrutivos, o teu cérebro também automatiza isso, fazendo com que você tenha cada vez mais tranquilidade em seguir naquele fluxo, despenda menos energia e muitas vezes tenha uma recompensa chamada dopamina.
A dopamina ela é liberada para que nós sintamos prazer, tranquilidade, né? A endorfina também ajuda muito, mas a dopamina é esse hormônio que nos ajuda nesse sentimento de satisfação. E quando a gente acredita que fez algo certo ou chegou ao final de uma determinada atividade, existe essa liberação de dopamina que vai viciando a gente em tomar cada vez mais decisões e seguirmos por aquele hábito, né? Então é importante ter essa distinção do lado A, dessa questão de neuroplasticidade, e também o lado B. Então fique atento com isso. Isso nos leva ao ponto de vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? Vieses cognitivos são atalhos mentais que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm, e eles acontecem, existem inúmeros vieses cognitivos. Eu vou trazer alguns aqui para você entender o que eles querem dizer e como eles podem nos trazer uma falsa ilusão de certeza, um vício na decisão, prejudicando o nosso processo de tomar decisão e, naturalmente, a qualidade dessas decisões. Então, alguns vieses que nós temos, por exemplo, disponibilidade. Disponibilidade é um viés cognitivo que nós tomamos as nossas decisões baseadas no que nós mais vemos. O que é comum acontecer? Vou trazer um exemplo do dia a dia corriqueiro das redes sociais. As redes sociais trazem para nós coisas que nós curtimos, que nós gostamos. Então, se eu gosto de livro, decoração e culinária, e eu gosto realmente disso, o que acontece? O feed começa a ser forrado de livro, decoração e culinária. Se você gosta de um lado A da política, o teu feed começa a ser forrado de discursos voltados àquele lado A da política. E assim por diante. Então, essa restrição da nossa visão, olhando as coisas só com base no que nós temos disponível para tomar a decisão, faz com que nós acessemos o viés da disponibilidade e às vezes tomemos decisões inclinadas demasiadamente para o que a gente está vendo. Mas será que a gente está vendo tudo? Essa é uma pergunta muito importante de ser feita. E se você se baseia no que a mídia nos traz hoje, com certeza não é a visão total, não é a visão holística. Você precisa pesquisar e se aprofundar. Um segundo viés que você pode pesquisar até para se aprofundar um pouco mais é o efeito Dunning-Kruger, ou Dunning-Krieger. O que esse efeito diz? Nós acabamos supervalorizando ou superestimando as nossas competências, a nossa inteligência, em detrimento da competência ou da inteligência de outras pessoas, acreditando que nós sabemos mais do que elas. E é comum eu perceber ou visualizar isso em alguns líderes por algumas empresas nas quais eu passo. Às vezes, tecnicamente, as pessoas são muito mais competentes do que o líder, mas o líder tem esse viés dentro de si e acredita que sabe mais. E ele acaba tomando decisões totalmente erradas que atrapalham demais o desempenho da empresa. Um outro viés que nós temos aí no ramo empresarial, que acaba atrapalhando demais as decisões, é a ancoragem. A ancoragem é você se apegar num dado, num fato ou num número, sem olhar os demais números, fatos, dados e argumentos, ou mesmo hipóteses, e você se apega àquilo e toma a decisão totalmente baseada naquela âncora que você se enfiou. E aí a decisão pode ser totalmente catastrófica. E por fim, um dos que mais acontece, que é o viés da crença ou confirmação, que é você tomar decisões com base no que você acredita, no que você acredita que sabe. Então ela é totalmente baseada no teu feeling. E eu não estou dizendo que decisões baseadas em feeling são negativas. Lembra que eu falei? Decisões têm que compartilhar parte racional, parte emocional. Então feeling é sim uma ferramenta de decisão. Ela tem que ser utilizada, até porque a experiência nos traz isso. Mas você só tomar decisões com base no que você acredita é totalmente ruim, não só para as tuas decisões a título como liderança na empresa, mas também na tua vida pessoal, na escolha de um par romântico, na escolha das suas amizades e outras decisões que você toma no teu dia a dia. E aí vem a pergunta: como que eu melhoro o meu processo de decisão? Bom, o primeiro passo, e eu acho que pode doer bastante, é você sempre acreditar que está errado. Como assim, Cícero, acreditar que eu estou errado? Parece meio ilógico ou mesmo irracional, mas é isso mesmo. Se você, enquanto a pessoa está te falando, ou enquanto os dados são trazidos para você, você sempre se questionar antes de tomar a decisão, então traga outras hipóteses, faça outros cenários antes de você tomar a decisão, você tem uma grande probabilidade de não cair nos seus vieses cognitivos. Como eu falei, existem inúmeros vieses. Aqui eu trouxe 4, 5 para você acompanhar, mas existem inúmeros outros.
Se você se questiona para ter certeza do que está fazendo, fica muito mais fácil você tomar uma decisão mais embasada. E também existem 5 passos que eu prometi que eu ia falar aqui, dos passos para melhorar a tua qualidade de decisão, mas que eles são fundamentais e partem dessa questão de você acreditar que está errado e podem te ajudar demais na tomada de decisão se você utilizá-los com sabedoria. Vamos a eles. Primeiro, existe um mecanismo muito simples nessa questão dos viéses cognitivos, que é a gente partir de uma crença direto para uma conclusão. Então, eu acredito em algo, principalmente naquela questão do viés da crença ou confirmação, ou do Dunning-Kruger, que você parte disso que você acredita para uma conclusão, para uma tomada de ação. O que acontece? Você tem que seguir um caminho da crença até a conclusão, mas não é fazendo esse jump to aqui, pulando de um lugar para o outro. Você tem que seguir uma sequência. Quais são esses passos? Então, primeiramente, crença, que são as coisas nas quais você acredita. Você pode partir das suas crenças e do que você entende, do que você conhece. É um primeiro ponto que você tem que ter claro aqui. Você pode partir das crenças. Feito isso, partindo das suas crenças, você tem que buscar pistas. Como assim pistas? Você tem que buscar pistas de se aquilo é ou não verídico, buscando hipóteses a serem validadas. Quais as pistas do que eu estou pensando ser verdade ou não? Então você tem que criar hipóteses, caminhos para testar esses caminhos, ok? Então esse é o segundo ponto, criar as suas hipóteses a partir das pistas. Terceiro ponto é validar as suas hipóteses a partir de evidências dentro de cada hipótese. Então se você tinha uma crença, essa crença abriu em 4 pistas. Você cria aqui evidências de cada uma dessas pistas, né, hipóteses que você tem, para que você consiga entender qual dessas pistas ou hipóteses é válida, buscando essa validação através de evidência, que evidência é a comprovação de que aquele fato é realidade. Passando pelas evidências, a gente vem para a prova, que é quase um duplo cheque das tuas do ponto que você passou pelas evidências, trazendo números, fatos, dados e argumentos de outras pessoas, outras visões, outras formas de interpretar, para que você tenha aí um duplo cheque e valide aquela evidência que se transformou em prova, ok? Então é muito importante você seguir por esse caminho. E por fim, nós tomamos a ação ou a decisão. Então, se você perceber, a gente saiu aqui da crença para a conclusão, mas não fazendo um jump to, né, saindo de crença direto para a conclusão, que é o comum do viés cognitivo, que é tomar um atalho para tornar a decisão mais rápida. A gente seguiu uma sequência aqui. Nós entramos na crença, seguimos pela pista ou hipótese, nós entramos aqui nas evidências e depois entramos na prova para, por fim, chegar à conclusão. Então, existe um caminho a seguir para que você consiga tomar decisões de maior qualidade. Isso quer dizer que você precisa de fatos, dados, números, contextualização, conversa e diálogo para chegar numa decisão coerente. E aí, claro, você pode me perguntar assim, Cícero, tem momentos que não dá para seguir toda essa sequência. Sim, eu entendo. Tem momentos que às vezes a gente não pode parar para levantar os números, tem que ser decisões rápidas, isso é fato. Mas sempre que você tem uma decisão importante, você dispõe de 1 hora que seja para você poder fazer esse caminho, ou até menos tempo, 30 minutos, fica muito mais assertiva a tua decisão, porque você evita de tomar decisões baseadas no teu viés ou nos teus vieses cognitivos. Então, o que você achou dos vieses cognitivos? Escreve aqui embaixo se faz sentido para você isso que eu acabei de compartilhar. Se você chegou até aqui, eu tenho uma única gentileza para te pedir, você já sabe qual é. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque é de graça e nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Se você tiver qualquer questão, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.